Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Quero pedir a você, mais uma vez, para deixar o teu comentário, porque é muito importante, eu quero saber se você concorda com a minha análise ou não, independente de você não conseguir deixar de ser clubista nesse momento da análise especial aos companheiros palmeirenses e botafoguenses que estão diretamente envolvidos na disputa pelo título. Você vai dizer assim, Gil, mas o Flamengo ainda tem chances. É verdade, matematicamente sim, mas é uma análise por tendências e o viés para o Flamengo é extremamente negativo, assim como o viés para o Palmeiras nesse momento é positivo. Eles vêm embalados, conseguiram se recuperar, conseguiram se soerguer na competição, e o viés para o Botafogo é extremamente negativo por vários aspectos, os quais eu vou ter a oportunidade de discorrer ainda nesse vídeo. Mas se inscreva aí no canal, deixa o like se você gostar da minha explanação e emita o teu comentário, porque é um termômetro importante para que eu entenda que esteja no caminho certo, até possa, de uma certa forma, retificar o meu pensamento, porque eu quero falar uma coisa para você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, com os botafoguenses que eu conversei hoje, ainda que diante de um suposto otimismo, talvez de um fabricado estratégico otimismo, por não querer reconhecer o viés de baixa, eles não conseguiram me convencer de que a situação é tranquila. E não me parece ser tranquila. Quando você conversa com o botafoguense, e eu quero aqui citar em especial o Guilherme, que sempre faz as lives comigo, eu diria para você que ele se parece até com aquela aeromoça ou com aquele comissário de bordo, que quando o avião está caindo, olha para você, sorri e diz que não está acontecendo nada, sabedor que a situação está muito difícil. O avião está ali em plena turbulência, o avião numa situação muito difícil. Qual é a sua tendência? É você olhar ali imediatamente para o que transmitem os comissários e as aeromoças, e sempre aparentando muita tranquilidade, porque na verdade, eu diria, são treinados para isso. Os botafoguenses, alguns, aparentam determinada tranquilidade, mas não pode ter tranquilidade, porque a situação é muito difícil. Eu quero dizer a você por quê. Primeiro, a ansiedade, que toma conta não somente da torcida, mas bem como também dos dirigentes e dos jogadores. Eles sabem muito bem a responsabilidade que tem desde 1995, portanto, 28 anos sem conquistar um título importante. Esse ano mesmo eu fiz análises aqui com vocês sobre o desperdício que foi o Bruno Lage quando ele tomou a decisão de não escalar os melhores jogadores nos 2 jogos que teve contra o Defensa e Justiça, e jogou fora um título que era muito importante para o Botafogo, como é importante para qualquer um, para o Flamengo, inclusive. Em 2017 eu estava lá em Buenos Aires, no jogo contra o Independiente, porque eu queria que o Flamengo fosse campeão. Não tem essa história de ser segunda divisão da América do Sul, da Libertadores, não existe isso. É uma conquista muito importante. O Botafogo deixou passar, e eu diria, deixou passar, e depois vocês viram que a estratégia do Bruno Lage estava equivocada, então estava que foi defenestrado da pior maneira do time do Botafogo, do comando do Botafogo. Então é o seguinte, a estratégia ela foi equivocada, e isso tudo vai contribuindo ainda mais com o aumento da ansiedade, porque foi mais um título que eles deixaram de ganhar. Não estou aqui, companheiro, hipótese alguma, querendo sacanear o Botafogo ou o botafoguense. Não é essa a questão. Eu quero reafirmar para vocês, diante da polarização das conquistas nos últimos anos, para mim seria muito melhor que o botafoguense comemorasse do que o palmeirense, ainda que o Botafogo tenha torcedores que tenham realmente ojeriza do Flamengo, eu sei disso, mas para mim seria muito melhor que o Botafogo ganhasse, essa é a minha opinião, é subjetiva, do que o Palmeiras, porque a rivalidade Flamengo e Palmeiras, ela é enorme. Vocês sabem disso. Palmeiras e Flamengo, eu diria, é a maior rivalidade atual do Brasil, obviamente excluindo-se as rivalidades, eu diria, regionais. É a maior rivalidade nacional. Então eu queria, sim,
que o Botafogo, já que o Flamengo, teoricamente, por uma questão também do mesmo análise de viés, o Flamengo está fora, poderia até eu estar agora fazendo um discurso diferente do que eu estou fazendo se o Flamengo tivesse ganhado o Grêmio, como estava ganhando. Mas aí tomou aquela virada, provou que realmente é um time que está sem brios, que está sem motivação para poder ganhar, entregou o jogo ali. E o Flamengo, de fato, meus amigos, acredito eu, não tem a menor chance de conquistar esse campeonato, salvo se acontecer assim, algo completamente imprevisível. Então eu acho que está entre essas duas equipes, Palmeiras e Flamengo. Então, o problema anímico do Botafogo é evidente. Depois, um problema técnico, realmente. Ontem a sorte não sorriu para o Botafogo como sorriu em outras oportunidades. Ontem a sorte sorriu para o Cuiabá. O Botafogo até, eu diria, procurou muitas finalizações, criou algumas grandes chances, mas como eu falei, a sorte dessa vez não sorriu e o Botafogo saiu perdedor e vaiado de dentro de campo. E essa vaia significa tão somente o reconhecimento da torcida de que a fase não é boa. Em contrapartida a isso, eu diria que no caso do Palmeiras é completamente diferente, porque os caras estão vindo de 3 vitórias, se recuperaram, tinha uma crise ali. Como eu sempre digo, o resultadismo é o pai e a mãe de todas as análises, e dos sentimentos também dos torcedores. Na medida em que ganharam, tudo se esqueceu, a Leila passa a ser então a melhor presidente, como na verdade eu acredito que ela esteja voltando com força e vai ficar com muita força se por acaso o Palmeiras vier a ser campeão, porque é aquilo que eu digo para vocês, por uma questão de mudança de comportamento, por uma questão de recuperação, o time do Palmeiras está animicamente diferente do time do Botafogo. E aí, companheiro, tem mais o seguinte, eu diria que esse aspecto anímico funciona, eu diria para você que essa questão técnica também, mas o aproveitamento do Botafogo agora no segundo turno é baixíssimo, conquistaram apenas 12 pontos. E óbvio que tinha uma gordura importante acumulada ali no primeiro turno, mas nesse segundo turno, 12 pontos. E até o tapetinho mágico, caiu no tapetinho, tá morto, era uma coisa assim, agora não me lembro, até isso acabou. E quem destruiu isso foi o Flamengo quando ganhou lá dentro, eles não esperavam de jeito nenhum, cataram vitória a semana inteira, e o Flamengo saiu vencedor lá de dentro do Engenhão. Então isso também acabou, o Botafogo tem acumulado alguns resultados muito ruins. Eu queria dizer para você o seguinte, quarta-feira agora tem jogo, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Santos. Eu não tenho nenhuma expectativa do jogo contra o Flamengo, acho até que o Flamengo pode vencer, mas vai encarar um adversário que eu diria esteja imbuído do espírito de permanecer na primeira divisão e vai jogar com muita força para tentar permanecer. Então esse é um jogo duríssimo, ainda que seja realizado lá em Brasília, não é aqui no Maracanã, mas Brasília também é a casa do Flamengo, porque tem muito torcedor rubro-negro e certamente o estádio vai ficar lotado, mas eu não acredito mais, depois desse jogo, eu já não acreditava antes, achei até que tinha ali um fato novo com o Tite, mas depois desse jogo horroroso de quarta-feira passada, quando o Flamengo tomou 3 gols em 9 minutos, como é que eu vou acreditar que alguma coisa importante vai acontecer? Mas o Santos está muito animado. Mas logo depois tem Palmeiras e Botafogo. Esse jogo também é realizado no Engenhão. E eu estava justamente discutindo ainda há pouco com esse meu amigo de que era muito importante que o Botafogo ganhasse esse jogo, porque aniquilaria de vez o Palmeiras. O companheiro não concordou, disse que o empate estava bom, justamente porque, no meu entendimento, futebol é sempre subjetivo, sujeito a opiniões diferentes, mas no meu entendimento, uma vitória do Botafogo realmente quase que sacramentaria o campeonato, porque o Palmeiras é um jogo de 6 pontos e o Palmeiras é rival direto do Botafogo pela conquista do título. Então seria muito importante, mas o companheiro achou que o empate servia. E essa história de empate servir, eu quero dizer para você o seguinte, instintivamente é uma admissão de que o Botafogo não teria condições de ganhar. Eu acho até que tem. Agora eu vou te falar uma coisa, se partir para cima do Palmeiras do jeito que partiu para cima do Cuiabá e acabou levando um gol, o Palmeiras não vai perdoar,
porque o Palmeiras realmente é um time letal e costuma punir quem vai para cima com muita ênfase do seu time dentro de campo, nas partidas. Então, além disso tudo, o tapetinho também não funciona. Logo depois o Botafogo vai pegar ali o time do Vasco, acho que jogo na segunda-feira. E ainda vai pegar o Fortaleza também. Fizeram de tudo para o Fortaleza entrar em campo na terça-feira passada, mas não deu por causa da final da Sul-Americana. O Fortaleza vai partir para cima também com tudo, porque tem que obter alguma classificação. Afinal de contas, eles não ganharam a Sul-Americana e, claro, precisam se classificar para competições mais importantes, no mínimo uma Sul-Americana para o ano que vem. Eu acho até que o Fortaleza mereceria isso. Mas é um jogo duro. Esse de segunda-feira agora é uma partida realmente imprevisível. Jogo lá dentro de São Januário, o Vasco tentando escapar da degola. Jogo muito difícil para o Botafogo também. E eu tenho visto também que os companheiros botafoguenses estão se apoiando no jogo Flamengo e Palmeiras. Caramba, meus amigos, o Flamengo e Palmeiras é um jogo, principalmente agora, com os dois técnicos com o mesmo pensamento. Aliás, eu acho que já estava o ano inteiro, foi assim. São dois times que estão fadados a empatar o jogo, porque ambos têm muito mais interesse em não tomar gols do que propriamente em fazer gols. Os dois treinadores são assim, então a tendência disso aí é terminar empatado, e o Botafogo vai jogando com esse tipo de coisa, porém com um viés de baixa, com a expectativa, eu diria, ruim, com o estado anímico sem confiança nenhuma, e o resultado disso é que eu quero dizer para você que eu acho que esse brasileiro vai acabar caindo ali no colo do porco. Infelizmente, alguns botafoguenses achando que eu estou torcendo para o porco. Não estou torcendo para o porco, estou torcendo para o Botafogo. Mas a situação está difícil, principalmente pelo não reconhecimento do mau momento que o Botafogo atravessa dentro do campo. Pelo reconhecimento da mudança comportamental do Palmeiras nos últimos 3 jogos. E, finalmente, até pela aceitação de um resultado de empate na quarta-feira. Isso é ridículo, porque o Botafogo tem que ganhar o jogo para poder ganhar. Gil, tu está interessado em quê nesse vídeo? Bom, primeiro, matematicamente, o Flamengo ainda pode ter uma outra chance de vencer. Acho muito difícil, também pelo viés. 2, eu não quero, de maneira alguma, meus amigos, que o Palmeiras seja campeão. Me desculpe aí os torcedores do Palmeiras, mas, caramba, seria, para nós, rubro-negros, uma coisa difícil. Ainda que eu ache que muitos rubro-negros estão pensando diferente. Deixa aí teu comentário, achando que seria melhor o Palmeiras ganhar para não ter que aturar os botafoguenses. Mas os botafoguenses estão ali adormecidos durante 28 anos. Não sei se a concentração, se o foco deles realmente seria a sacanagem em cima do torcedor rubro-negro. Então tem o aspecto da rivalidade, e é por isso que eu também gravo esse vídeo. Tem ali uma probabilidade minúscula do Flamengo, mas tem o aspecto da rivalidade de você optar por alguém que eu acho não vai rivalizar com o Flamengo no ano que vem. Se por acaso o Flamengo também estiver em condições de rivalizar com alguém. Ontem mesmo eu falei na live sobre o absurdo que é, ainda que eu entenda, que muita gente fique falando em reformulação de elenco, que fique focando os jogadores, o time todo, mas que não entenda que aquele promotor da reformulação, ou os promotores da reformulação, sejam os mesmos que protagonizaram os erros crassos que o Flamengo teve e que nos levaram à ruína no ano de 2023. Então eu quero aqui dizer a você, companheiro, que é preciso pensar num momento como esse. E as coisas realmente estão difíceis para nós, mas muito difíceis também para o Botafogo. Quero aqui dizer a você que mais tarde tem live raiz aqui no canal, às 10h30 da noite. Você vai gostar, nós vamos aprofundar a nossa análise. Quero dizer a vocês que de maneira alguma estou gravando esse vídeo aqui para sacanear o Botafogo, não é essa a questão. Estou aqui gravando esse vídeo porque o meu entendimento é que esse Campeonato Brasileiro vai acabar realmente no colo do porco, porque eu quero te dizer uma coisa, já não tem mais nenhum fato novo a ser criado pelo Botafogo. O Botafogo já esgotou ali as suas opções
de mudança. Se a sorte não sorrir para o Botafogo de novo, companheiro, o Botafogo vai entregar a paçoca e vai ser uma das maiores entregadas de paçocas, de títulos, uma das mortes mais fragorosas na praia. Isso mesmo, depois de ter nadado tanto, de ter estado quase ali na areia, chega ali, morre na beira da areia. Seria uma das coisas, eu diria assim, uma das entregadas mais espetaculares da história do futebol aqui do Brasil. Então, mais tarde tem uma live, espero que vocês tenham entendido o meu propósito. Deixa aí seu comentário, não deixe de comentar, porque é polêmico, mas deixe de comentar se eu estou certo ou se eu estou errado. Grande abraço, até mais tarde, hoje segunda-feira, 10h30 da noite. Saudações rubro-negras.